Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Álvaro descobre que Olga foi assassinada. Bárbara se reconcilia com Álvaro. Lino arma para incriminar Álvaro e Ariadna pela morte de Olga. Gael termina com Daphne. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Vencer o Desamor, no resumo semanal de 16 a 20 de janeiro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 16 de janeiro. Bárbara chega em casa e pergunta o que Álvaro está fazendo ali, se ela disse para ele não voltar a colocar o pé na casa dela. Eduardo adora ver o modo como a mãe trata o irmão. Vidal diz a Gael que eles estão a ponto de perderem a conta dos restaurantes, porque ele negou a campanha ao cliente para aplicar na Trend Media e pergunta com que autoridade ele fez isso. Vidal manda Gael escolher, ou cede a campanha para o cliente dos restaurantes, ou pode deixar a agência, e dá 1 hora para ele decidir o que vai fazer. João não perde a oportunidade de deixar Gael confuso e diz para ele pensar bem, porque se decidir por Miami, o que a Daphne vai dizer? Mas, se ficar ali, Gael vai ter que formar uma família com Daphne e com os filhos dela. Álvaro diz à mãe que Olga e ele queriam falar com ela, que o projeto da construção segue de pé e conta sobre a saúde de Olga. Bárbara lamenta que Olga tenha que abortar, mas Álvaro diz que ela poderia morrer no parto e eles não podem ser tão egoístas. Gemma diz às amigas que não está segura de que morar com o Jimmy seja o melhor. Da casa de Olga, Álvaro liga para Ariadna e diz que não a encontrou. Preocupado, Álvaro diz que há algo muito estranho. Gael opta por mandar a sua campanha para a Trend Media. Ele dá adeus a Vidal e sai da agência. Gael conta para Daphne o que aconteceu no trabalho. Daphne diz que ele ficou sem trabalho por apostar em algo que nem sequer é seguro. Gael diz que a campanha dele é muito boa, que o seu chefe e o cliente amaram, e isso quer dizer que ele tem chance de ficar na Trend Media. Daphne diz a Gael que a agência de Miami é algo muito importante para ele, mais importante do que ela, mais importante que a relação deles. Bárbara diz a Lino que lhe dói muito tudo o que Olga está passando. Lino diz para a Bárbara que acha que todos estão se adiantando, pensando que aconteceu algo ruim com Olga, e não podem ser tão pessimistas. Bárbara diz a Lino que precisa engolir o seu orgulho e dizer a Álvaro que está com ele para o que ele precisar. Lino diz para a Bárbara não fazer isso, que Álvaro já é um homem, deve enfrentar isso só e perder a filha dele. Não apaga todo o mal que fez a ela, se envolvendo com a Ariadna. Bárbara diz que talvez Lino tenha razão. Gael diz a Daphne que não é que ele queira ir para Miami, mas ele deve pensar no seu futuro. Gael diz a Daphne que a ama com loucura e que ela é o melhor que aconteceu para ele. Jimmy diz para a Gemma confiar nele, que a ama, vai cuidar dela e do seu bebê. Ariadna diz a Bárbara que encontrou onde Joaquim guardava os arquivos e entrega para ela a pasta com informações de Guadalupe. Bárbara diz a Lino que a intrometida da Ariadna encontrou os arquivos de Joaquim. Manipulador, Lino diz a Bárbara que a Ariadna está revisando documentos que só interessam a ela e pergunta se Bárbara não acha isso um absurdo. Bárbara diz que realmente é um atrevimento da Ariadna ter se metido lá, mas ela não sabe onde fica esse lugar. Lino diz para Bárbara ligar para a Ariadna e exigir que ela lhe dê o endereço, porque é o seu direito. Álvaro e Ariadna procuram por Olga nos hospitais. Nesse instante, Álvaro recebe uma ligação, o informando de que o carro da Olga foi encontrado. Na agência, satisfeito por Gael não trabalhar mais lá, João joga na lixeira do computador o arquivo da campanha de Gael que ele mandou para Vidal. Álvaro e Ariadna chegam ao local onde o carro de Olga está. O comandante diz a Álvaro que não encontraram Olga, só o celular dela dentro do carro. Bárbara liga para Ariadna, a chama de descarada e exige que ela lhe dê o endereço de onde Joaquim guardou os arquivos. Eduardo vai usar contra Ariadna a denúncia que fizeram contra Calixto para demonstrar que Tadeu está em perigo e assim tirar a guarda do filho dela. Bárbara jura a Ariadna que se ela pegar mais um papel dos arquivos de Joaquim, vai denunciá-la por invadir propriedade privada.
Ariadna diz a Bárbara que não pode continuar falando com ela e avisa que a polícia acabou de encontrar o carro da Olga. Muito atento, Lino observa a conversa de Bárbara. Daphne diz para Gael se lembrar que no dia seguinte é a reunião de pais na escola da Clara e ela já confirmou com a Dulce que os dois vão. Ariadna envia uma mensagem para Bárbara com o endereço do edifício onde estão os papéis de Joaquim. Lino vê o endereço. Diz a Bárbara que vai levá-la ao local depois, porque agora terá que sair a trabalho. O recrutador da Trend Media diz a Gael que ele passou para a última etapa da seleção e manda ele se preparar para ir a Miami para apresentar sua campanha pessoalmente. Ariadna chega na escola para pegar Tadeu e encontra Eduardo. Os dois começam a discutir. Eduardo diz a Ariadna que se está ali é porque o filho dele corre perigo com ela, por causa das reportagens que ela escreve, e por isso ele decidiu evitar que ela e Tadeu andem sozinhos por aí. Estefânia escuta o que Eduardo diz para Ariadna. Lino chega ao local onde estão os arquivos de Joaquim. Enquanto isso, Cassandra e um amigo do jornal estão lá dentro, pegando mais arquivos. O amigo de Cassandra sai, levando uma caixa para o carro. Cassandra encontra uma caixa com o nome de Açucena e dentro dela há um celular. Lino chega, vê Cassandra, esconde o rosto e fica observando. Álvaro está na delegacia prestando depoimento. Paulo chega e acusa Álvaro de ter desaparecido com Olga. Terça-feira, 17 de janeiro. O comandante pergunta se Paulo tem provas do que está dizendo. Paulo diz ao comandante que Olga terminou com Álvaro porque descobriu que ele foi infiel a ela com a sua cunhada. E também porque desfez um negócio que tinham juntos, no qual Álvaro perdeu muito dinheiro. E pergunta se o comandante acha isso pouco. Paulo diz que Álvaro foi o último a ver Olga. Álvaro se defende e diz que não viu a Olga. O comandante diz que Álvaro pode não ter visto Olga, mas a última chamada e mensagem de voz registrada no celular dela saíram do celular dele. Lino ataca Cassandra, acerta um golpe nela que a faz desmaiar. Lino pega o celular na caixa e vai embora sem que o vejam. O amigo de Cassandra a encontra no chão e a socorre. Álvaro diz que a única coisa que importa é que a Olga apareça. Paulo grita para Álvaro então dizer onde ela está. O comandante diz que no momento não podem acusar ninguém sobre o desaparecimento de Olga e eles vão continuar com as investigações. Paulo diz a Álvaro que vai demonstrar que ele é o culpado de tudo isso. Lino chega em casa e coloca o celular para carregar. Eduardo leva Tadeu para tomar sorvete e começa a falar da festa de aniversário dele com Ariadna. Ariadna diz a Eduardo que Olga está desaparecida e pergunta se é sério que ele acha que é um bom momento para fazer uma festa. Cassandra liga para Ariadna e conta o que aconteceu com ela. Gemma diz para as amigas que Jimmy disse que vai preparar uma surpresa para ela depois que eles verem alguns apartamentos para morarem juntos. Ao escutar a conversa de Ariadna e Cassandra, Eduardo diz que enquanto ela se importar mais com seu trabalho de jornalista, pode se esquecer de viver longe dele. E se quiser ficar com o Tadeu, vai ter que viver onde ele vive. E pronto. Gemma diz a Jimmy que eles precisam esperar um pouco para falar com a tia dela, porque as coisas em sua casa se complicaram por causa da gravidez da ex de um primo. Jimmy diz que está bem, mas que eles não podem demorar muito para contar para a tia dela os planos deles. Lino leva a Bárbara a um restaurante e continua iludindo, dizendo que vai levá-la para Paris. Gael conta para Daphne que passou para a etapa final da Trend Media e agora vai ter que apresentá-la em Miami. Ariadna informa a Bárbara, Gael e Daphne que oficialmente Olga foi dada como desaparecida. Com o celular que pegou nas coisas de Joaquim nas mãos, Lino diz para si mesmo que recuperou a única prova que o culpava do que fez as suas ratinhas. E agora, ninguém vai poder pegá-lo. A alegria de Lino dura pouco, pois, ao ligar o celular, vê que não há absolutamente nada nele. Furioso, Lino quebra o celular. Álvaro conversa com os pais de Olga sobre o desaparecimento dela. Cassandra conta para Ariadna que encontrou nas coisas de Joaquim uma caixa com o nome de Açucena e um celular dentro. E essa caixa ela levou para o jornal.
Gael conta para João que passou para outra etapa da trend mídia. Invejoso, João não gosta nada da notícia, mas disfarça. Gael acompanha Daphne à reunião de pais da escola de Clara. Lino volta ao edifício onde estão as coisas de Joaquim e tenta entrar no quarto. Em casa, irritada, Daphne reclama com Gael por ele ter passado toda a reunião da escola de Clara no celular e diz que os filhos dela e ela não importam para ele. Gael diz para Daphne não exagerar e que na reunião ele não podia opinar muito, porque Clarinha e Santiago são filhos dela e não dele. Daphne diz que para Gael só importa os amigos dele, o seu trabalho, entrar na trend mídia e os filhos dela não importam para ele. Daphne diz que evidentemente a relação deles nunca vai funcionar porque eles têm projetos diferentes. Gael se irrita e diz que se para Daphne parece que eles têm interesses diferentes é porque vive fixada com essa ideia da família perfeita que Nestor deu para ela. Mas ele não é e nem nunca vai ser o Nestor e já é hora dela aceitar que o Nestor morreu. Nos arquivos de Açucena, Ariadna descobre que ela era casada com Calisto quando ele a agrediu. Ariadna diz a Cassandra que Açucena denunciou Calisto por agressão e um tal de Eliseu Mourão por estupro. Elas se perguntam quem pode ser esse Eliseu. Gael pega a urna com as cinzas de Nestor e diz que nem mesmo Daphne, o vendo diariamente ali dentro, aceita que Nestor morreu e ele já não sabe o que fazer para competir com o fantasma. Clarinha pergunta o que Gael vai fazer com o paizinho dela. Gael diz a Daphne: "Tá vendo? Até a sua filha acredita que essa urna é o pai dela." A urna se abre e as cinzas de Nestor caem no chão. Gael pede desculpas a Daphne. Furiosa, Daphne dá uma bofetada em Gael. O comandante informa a Álvaro que Olga foi assassinada e encontrada em uma construção abandonada. Álvaro se desespera. Quarta-feira, 18 de janeiro. Álvaro diz ao comandante que precisa ver Olga, porque até vê-la não vai se convencer de que ela está morta. Gael diz a Daphne que não quer brigar, mas também não vai permitir que a relação deles termine, porque ela decidiu. Gael diz a Daphne que a ama e o que ele sente também conta. Daphne diz a Gael que já está cansada de que tudo gire ao redor dele, de que ele não se sinta pronto para ser pai, de que ele queira ir para Miami e não sabe quantas coisas mais. Gael diz a Daphne que não sabe se está pronto para renunciar aos sonhos dele. O que sabe é que a ama, porque nunca amou alguém como ama ela, mas não sabe o que fazer. Daphne diz que soa muito bonito o que ele diz, mas eles não podem continuar assim. E Gael precisa dizer o que quer. Gael diz a Daphne que precisa de tempo. Daphne diz para Gael tomar o tempo que precisar, mas deixa claro que não quer saber que ele ficou com ela só porque não deram trabalho para ele na trend mídia. Gael diz que jamais a machucaria dessa maneira. Daphne diz para Gael pensar o que quer, porque ela sim sabe o que quer. Gael vai embora, enquanto Daphne recolhe as cinzas de Nestor e coloca de volta na urna. Álvaro reconhece o corpo de Olga. Arrasado, Álvaro pede para o comandante avisá-lo quando descobrir a causa da morte dela. Ariadna chega em casa e encontra Tadeu assistindo TV com Eduardo sem ter feito a tarefa de casa. Irritada, Ariadna recrimina Eduardo por não estar cuidando direito do filho. Eduardo diz a Ariadna que na escola vão entender se por um dia Tadeu não levar a tarefa por estar com o pai dele. Ariadna diz a Eduardo que Tadeu pode perder os avanços dele por isso. Ele pode confundir o menino. Ariadna manda Eduardo pensar no filho e não em ficar bem com ele. Depois, Ariadna conversa carinhosamente com Tadeu e faz ele ver que primeiro precisa fazer a tarefa da escola e não fazer as coisas como o pai dele quer. Álvaro diz ao comandante que não entende quem pode ter matado Olga. Ela não tinha inimigos. Gael diz a João que precisa tomar uma decisão. Ou fica com a Daphne ou com trabalho em Miami. João diz que se Gael tivesse sido claro com Daphne desde o começo, agora não estaria batalhando. Gael diz que agora o que menos precisa é que o critiquem. E se João não vai apoiá-lo, é melhor nem dizer nada. Bárbara diz a Daphne que talvez a felicidade dela não está ao lado do Gael e que talvez seria melhor ela encontrar um homem que já tem família, que saiba o que é ser pai.
Daphne agradece a opinião de Bárbara, mas diz que já está começando a duvidar se a felicidade dela está ao lado de um homem que seja pai ou não. Álvaro conta para os pais de Olga que ela foi assassinada. Ariadna consola Álvaro ao saber que Olga está morta. Bárbara fica chocada ao saber que Olga morreu. Álvaro diz à mãe que aquele é o pior dia da vida dele e ele está destroçado. Bárbara consola Álvaro e diz que lhe dói muito saber que ele está passando por um momento tão amargo. Bárbara diz a Álvaro que seja como for, ela está ali para o que ele precisar, porque ela o ama. Álvaro chora nos braços da mãe. Gema chora muito ao saber que Olga e a bebê dela foram assassinadas. Lino finge estar surpreso quando Bárbara conta para ele que mataram a Olga. O comandante informa a Álvaro e aos pais de Olga que ela foi violentada sexualmente e depois asfixiada. Jimmy e Gema começam a procurar um lugar para morarem. Furioso, Paulo diz a Álvaro que a Olga morreu por culpa dele. Gisele grita que já chega e manda os dois respeitarem a dor dela. Ariadna vê comentários negativos nos artigos dela sobre a morte de Olga, onde dizem que ela deve estar contente porque a rival dela morreu, e também a acusando e o seu amante de terem matado Olga. Paulo diz aos pais de Olga que Álvaro deixou ela grávida pela mulher do irmão dele. Álvaro diz a Gisele e Martim que Olga e ele estavam separados, mas ele jamais a enganou, e antes dela morrer, os dois haviam se reconciliado como amigos. Paulo diz que Álvaro está dizendo aquilo porque Olga não está ali para desmenti-lo. Paulo continua acusando Álvaro pela morte de Olga e diz aos pais dela que Álvaro também devia dinheiro para Olga. Furiosa, a mãe de Olga diz que Álvaro sabe o que aconteceu com a filha dela. Lino liga para o diário Transformação. Diz que já viu que eles publicaram a informação que ele passou, mas que há duas coisas que não colocaram e que é muito importante. Frio e inescrupuloso. Lino diz que Álvaro Falcão, o ex-esposo de Olga, poderia estar envolvido no crime e que em uma conferência que houve há alguns dias, alguém revelou que ele tem um romance com a ex-concunhada da falecida. Lino diz que é importante que toda a verdade saia à luz. Depois, com o nome de Armando Carranza, Lino publica uma mensagem onde diz: "Não se enganem, Ariadna Lopes não protege as mulheres." Quinta-feira, 19 de janeiro. Com outro perfil fake, Lino publica outra mensagem, dizendo que agora parece que a polícia já suspeita de que Álvaro Falcão e a Ariadna Lopes tiveram algo a ver com o sequestro e o covarde assassinato de Olga. Ariadna vê as mensagens e diz a Cassandra que agora estão acusando Álvaro e ela de terem planejado a morte da Olga. Paulo diz a Álvaro que não vai descansar até provar que ele matou a Olga e vai fazê-lo apodrecer na cadeia. Paulo vai embora e Álvaro diz a Martim e Gisele que tudo que Paulo falou dele foi por despeito, porque a Olga o deixou para se reconciliar com ele. Gisele acredita nas acusações que Paulo fez contra Álvaro e diz que ele é um hipócrita. Daphne recebe a ligação de Davi, um empresário que quer contratá-la para dar aula de inglês para os funcionários dele. Gael recebe da Trend Media a passagem para ir a Miami em 3 dias e apresentar sua campanha. Álvaro diz aos pais de Olga que quando eles ficaram sabendo da doença dela e do que ia passar com a filha deles, eles decidiram deixar de estar em guerra e ficar como bons amigos. Martim diz que ainda que eles tenham ficado bons amigos, as dívidas não se perdoam e muito menos a que ele tinha com Olga. Álvaro diz que não está mentindo para eles, que se importa com a Olga, ela era sua esposa e ia ser a mãe da filha dele. Gisele diz a Álvaro: "Se tanto ela te importava e tinha consideração, por que você a abandonou?" Martim diz que não tem caso eles continuarem falando de algo que já não tem sentido, porque por mais que Álvaro e Gisele entrem em acordo, não vai fazer a filha dele viver de novo. Gema fica encantada com a surpresa que Jimmy preparou para ela, para os dois ficarem juntos. Álvaro conta para Ariadna o que aconteceu entre Paulo, os pais de Olga e ele. Ariadna conta para Álvaro que alguns usuários fizeram comentários nos artigos dela, acusando os dois de serem os assassinos de Olga. Álvaro pergunta como souberam da morte de Olga, quem deu a notícia para eles.
Ariadna diz que não sabe, mas que está claro que enquanto os dois estiverem juntos, as pessoas vão continuar os acusando. Álvaro diz que eles não podem deixar que nada os separe, porque juntos os dois são muito mais fortes. Gemma diz a Jimmy que o quer muito, mas não está segura de que os dois devam fazer amor, e tampouco está segura de que os dois vivam juntos. Jimmy se irrita com Gemma e diz para ela não vir com essa para cima dele, porque já teve um homem, já viveu com ele e até com um filho saiu. Gemma pergunta como Jimmy pode dizer isso para ela. A mãe de Manuel conta para Hilda que Jimmy e a moça grávida não foram para a escola naquele dia. Jimmy bebe demais e Gemma chama a atenção dele. Jimmy diz que Gemma está igual à mãe dele e ele já não aguenta mais viver com ela. Gemma diz que não duvida que ele a ama muito, mas já entendeu que essa vontade dele de querer viver com ela é só um pretexto para sair de casa. Gemma diz que Jimmy é lindo e muito bom com ela, sabe que ele a quer, mas não é o momento e, além do mais, o seu filho é responsabilidade só dela. Álvaro diz à família que os pais de Olga decidiram fazer um velório simples, só com a família, e ele, no nome dos Falcon, prestará as condolências a eles. Eduardo provoca Álvaro, dizendo que Olga está morta, porque nunca teve um homem que desse a cara por ela. Álvaro diz a Eduardo que a consciência dele está tranquila, que não teve culpa de nada. Gael se oferece para ficar com Clarinha e Santiago, enquanto Daphne vai à sua entrevista de trabalho. Ariadna não gosta, mas se vê obrigada a aceitar que Lino acompanhe Bárbara e ela até o edifício onde estão as coisas de Joaquim. Daphne deixa os filhos com Gael e vai para sua entrevista de trabalho. Ariadna e Bárbara ficam surpresas ao verem que o quarto onde estavam os documentos de Joaquim está completamente vazio. Lino pergunta onde estão todas as coisas e documentos que disseram que tinha ali. Bárbara acusa Ariadna de ter tirado tudo dali e está querendo fazê-la acreditar que os roubaram. Lino então se lembra de como fez para pegar todos os documentos. Depois, o falso defende Ariadna. Ele diz para Bárbara não pensar assim da Ariadna, que aquele lugar é sem segurança e qualquer um pode ter roubado. Bárbara diz que Calixto é o único que tem interesse naqueles papéis. Ariadna diz que não interessa só a Calixto, mas também ao primo dele, o infeliz que golpeou o Álvaro e com certeza era o que mandava mensagens no celular, ameaçando quando Calixto estava internado. Lino fica apreensivo ao escutar o que Ariadna diz sobre o primo de Calixto. Davi entrevista Clara. Enquanto isso, Gael tenta fazer Santiago parar de chorar. Clarinha diz a Gael que Santiago está chorando porque está com fome, e ela também. Clarinha avisa Gael que Santiago fez xixi na cama dele. Gael diz, não, eu não sirvo para isso. Ariadna e Cassandra começam a procurar por Açucena no povoado onde ela estava. Daphne chega na casa de Gael, o agradece por ter cuidado dos seus filhos e diz que espera que ele, ao ter ficado só com as crianças, tenha lhe dado uma ideia da decisão que tem que tomar. Gael diz que não é uma prova tão fácil e avisa que na segunda-feira vai viajar para Miami para apresentar a campanha da Trend Media. Ariadna diz a Cassandra que deixou os telefones delas com todas as pessoas que viram no povoado e que espera que alguém as avisem se verem Açucena. Hilda chega na casa de Bárbara furiosa, reclama por Jimmy que ele assumiu o filho de Gemma e diz que isso ela não vai permitir. Bárbara fica surpresa. Gael diz a Daphne que só dá instabilidade para ela e Clarinha. E assim vai ser até que ele se sinta pronto para ser pai. E por isso, ele prefere terminar com ela de uma vez. O advogado de Olga diz a Álvaro que no último momento ela deixou estipulado que se acontecesse algo com ela, todas as ações do escritório passariam para o nome dele. Álvaro se surpreende ao saber que agora é o sócio majoritário do escritório de Olga. Ariadna é demitida do jornal por causa dos comentários negativos a envolvendo no caso da morte de Olga. Ariadna fica surpresa ao receber a ligação de Açucena. Sexta-feira, 20 de janeiro. Açucena pergunta por que Ariadna está a procurando. Ariadna diz a Açucena que ficou sabendo do caso dela por uns documentos que o seu sogro investigava antes de morrer. Açucena chora ao saber que Joaquim morreu.
O advogado de Olga diz a Álvaro que ela fez tudo dentro da lei e não há forma de ninguém da família dela impugnar nada. Gael diz a Daphne que cresceu muito com ela, como homem e como pessoa, mas não conseguiu estar à altura do que ela precisava. Daphne diz para Gael se encarregar da vida dele e tratar de ser feliz, porque ela vai fazer o mesmo, e manda ele ir embora. Irritada, Bárbara diz a Gemma que a mãe do Jimmy foi visitá-la e que já sabe que eles não foram para a escola na sexta-feira. Hilda ofende Gemma e diz que não vai deixar que Jimmy se envolva com ela, que sabe-se lá com quanto já ficou e de quem é esse filho. Bárbara diz a Hilda que não vai permitir que ela fale assim com a sua sobrinha e manda ela respeitar Gemma. Hilda avisa Gemma para ficar longe de Jimmy e vai embora, cuspindo fogo pelas ventas. Ariadna diz a Açucena que pode ajudá-la em seu caso. Açucena diz que não se sente segura para falar do que aconteceu, que tudo foi horrível, mas vai pensar e depois avisa. Gemma pede para a tia entendê-la e diz que só queria ter um namorado, como todas as moças na idade dela. Bárbara manda Gemma colocar fim no seu romance com fulaninho hoje mesmo, porque senão será melhor que volte para a sua cidade. Álvaro conta para Ariadna que Olga deixou as ações do escritório para ele. Ariadna conta para Álvaro que foi demitida, mas diz que as coisas seriam muito mais difíceis se eles não estivessem juntos. Álvaro diz que por isso eles nunca devem se separar. Álvaro conta para os pais de Olga que ela deixou o escritório para ele. Gisele não gosta nada disso, diz que Álvaro trocou Olga por sua cunhada, que aquilo é uma vergonha. E ainda por cima, aquela mulher vai desfrutar dos frutos de tanto trabalho que custou a filha dela. Martim diz a Álvaro que aconteça o que acontecer no caso da Olga, de agora em diante, é assunto de Gisele e dele. Álvaro diz que também perdeu a filha dele, assim que tem todo o direito de saber a verdade. E eles concordando ou não, ele não vai parar até saber quem assassinou Olga. Eduardo diz a Lino que não vai permitir que a mãe dele se envolva com alguém que sabe-se lá debaixo de qual pedra saiu, e ele não vai ocupar o lugar do pai dele. Sozinho, Lino diz que vai encontrar a forma para que Eduardo vá embora daquela casa. Ariadna conta para Eduardo que foi demitida. Contente, Eduardo diz que agora ela pode ser a mulher de casa que ele conheceu e até acha que as coisas entre eles podem ser como antes. Eduardo diz a Ariadna que agora eles podem tentar ser um casal como antes. Ariadna manda Eduardo esquecer isso de uma vez, porque os dois jamais vão voltar. Eduardo fica furioso. Daphne fica eufórica ao saber que conseguiu um emprego na empresa de Davi. Gemma conta para Jimmy que a mãe dele teve na casa dela e a tia lhe disse que eles precisam terminar. Jimmy se chateia, não quer terminar, mas ao ver a atitude de Gemma, diz que já ficou claro para ele que ela quer terminar com ele e sai, a deixando só. Ariadna diz a Tadeu que esteve pensando e que é bem possível que nos próximos dias eles se mudem para outro lugar. Lino diz a Ariadna que ficou sabendo que ela deixou o jornal e ele sente muito por isso. Lino diz que quer que a Ariadna saiba que conta com ele, se tiver algum problema econômico. Lino diz que é melhor a Ariadna deixar esse tipo de trabalho para os homens e, se ela quiser, ele pode recomendá-la a um conhecido que tem uma revista social. Ariadna agradece Lino, mas diz que não precisa e chama a Tadeu para saírem. Álvaro deixa Ariadna e Cassandra trabalhando sobre os casos de Joaquim no apartamento dele. Ariadna conta para Cassandra o que Lino lhe disse e diz que não sabe o que é, mas tem algo nele que ela não gosta. Em Miami, na Trend Media, Gael apresenta sua campanha. O comandante informa aos pais de Olga e Álvaro que concluíram que o homem que a violentou usou proteção e o perfil dele é de um estuprador em série. O comandante diz que Olga foi golpeada de maneira violenta. Há indícios de que ela resistiu e o homem a golpeou repetidamente sem saber qual desses golpes seria o que terminaria com a vida dela. O comandante diz que o mais seguro é que antes de Olga, o agressor nunca havia matado uma vítima. A campanha de Gael é um sucesso e o recrutador diz que espera dar uma resposta a ele o quanto antes. Lino pede Bárbara em casamento na frente de Imelda. Martim diz ao comandante que Álvaro ficou com tudo o que Olga tinha, se aproveitando da vulnerabilidade que ela estava por causa da doença. Gisele diz que Álvaro matou Olga, que ele é o assassino da filha dela.
Eduardo diz a Ariadna que ela vai se arrepender por não querer estar com ele outra vez e mostra que entrou na justiça para tirar a guarda do filho dela. Eduardo diz que quem vai perder o direito de estar com Tadeu é a Ariadna. Nossa, que moleque, porco, imundo, nojento. Ô homem porcaria.